agora você está ao vivo. Ó, gente, tá voltando ao normal essa internet aqui, hein? Agora tá fluindo. Agora tá fluindo. Eu vou parar de fazer live. Tá cortando de 80 a internet. Você aperta aqui ao vivo. Vocês estão assim também? Tem ninguém vendo, né? Quando ninguém tá assistindo, eu tô tomando suco de laranja, em homenagem ao nosso governo federal e toda a estrutura do Estado. E aí, Cláudia, vou voltar a bater um papo aqui. Ah, Dani. Thelma. E Thelma. Acenando ainda. Aproveitei para me alimentar. Ó, minha mãe me xingou um dia que eu voltei, eu tava mastigando. Minha mãe voltou a me matar aqui. Não, me bater. Aqui. Eu esqueci de falar, ó, o Glauber entrou aqui, era pra fazer homenagem pra vocês dois na hora, que é o meu suco de laranja. Não, Depois pode ele ser. viu. Não, pode ser. Você Ó, viu que eu tá tava dando tomando um meu suco de laranja. retorno. Aquele mesmo Hã? problema. Como é que é? Tá dando retorno. Ah, voltou, né? Eu ainda tava elogiando que a internet estava ótima. Melhorou? Melhorou. Mas eu Precisa ainda falar mais consigo, firme. Como é que é? ainda consigo me ouvir. É que eu tava retornando. Ó, eu acho que anunciou agora. Não. Tem Tá um outro pitando aqui também. perto. Hã? Tem algum outro aparelho aí? Tem. Ah, então por isso. Microfonia. Não, mas sempre tem, nunca pita. É, estranho. É. Mas Pera aí, deixa eu ver. porque tá dando um eco. Deixa eu ver. É. Você tá no celular? Tira aí, só pra ver se muda aqui. Sai? É. Continua pitando. Parou? Testando. 1, 2, 3. Pois é. Então vamos continuar. Tá. Mas é porque eu ia falar que, em homenagem a vocês do Rio e a toda a estrutura federal, estou tomando suco de laranja. Não, obrigado. Eu tô aguinha Não vingadora. agradeço essas coisas, não. É um brinde, né? Essa palhaçada. Pelo menos não é pizza, né? Ainda, né? Eu não gosto de queijo, então fico no wafer. Entendi. A gente tava falando de quarentena, né? De treinos. Pelo menos, deixa eu ver, pizza não engorda. Nossa, Que as nutricionistas não escutem. sim. Hoje me falaram que eu tinha engordado. Aí eu falei assim, para. Com o recurso que eu tenho para poder me exercitar, Ó, ainda tá apitando aí? tá. Aqui também. Deixa eu ver se muda aqui, ó. Parou pra mim travar. Aí, ó, você tinha travado. Parou? Não, parou não. Ah, parou, eu voltei. Fazer o jabazinho. É que você tava parado, assim, na hora que eu fui tentar corrigir. É que tava Diminuiu normal. agora. Então, vamos
Vamos iniciar para encerrar. Acho que é o Sim. Instagram falando assim, para, gente, vocês estão com um assunto sério demais. Vocês estavam falando de esporte, esporte, esporte. Agora tá falando de esporte, mas ainda é muito sério para mim. Deve ser o Instagram falando, para, pelo amor de Deus. Questão social, Mas não. o Sugar Daddy vai ter que maturar, porque é uma pauta que eu vou começar lá. Ó, pera. Falei que tava melhor, não tá não. Você travou, viu? Você tá paradinho aí na tela. Então, ó, a Cris deu a dica aqui que eu tinha falado para você, tá dando microfonia. Você tá assistindo o celular com outro live contra o celular? Não? Agora parou. Agora parou. Parou? Sim. Obrigado, Cris, mas não tava. Alguém também falou alguma coisa em cima aí? Não, falou não. Povo entrando. Turma aí, Paula, Lucas, DCE do UniBH. Isso aí, me segue, Viu? gente, pelo amor do Cristo. Preciso pegar no Ó, meio não, da... vem, não vem com. Minha vizinha aqui, Adriele, também. Não vem com blogueiragem aqui na live, não, tá? Não, mas eu sou porque, infelizmente, né, só não peço para focar produto nenhum ainda, né? Que daqui a pouco quando eu vou fazer live, ó, gente, esse cosmético aqui, ó, da Top Term. Esse suco de laranja vem de tal laranjal. Exatamente, entre em contato agora, ó, aqui o meu cupom de desconto. Nome do divino, dos seres celestiais. Vou chegar a essa meta. O problema é que o cupom de desconto é 5%. Ah, é. Então, 10%. Tira R$ 2. né, então, É, mas é porque já, dá para pelo menos, juntar. pelo menos uns 2 lugares que já me ofereceram alguma coisa era assim, vou te dar isso, vou te dar aqui esse produto, uma vez por mês, 2 vezes por mês, você posta lá, depois você dá desconto pro povo. Você, aí, beleza, gostei dessa parte. Não, 5%, 7%, você dá R$ 3, não é desconto, não. Não, pois é, eu acho Enfim. que eu sou aquela que vou no meio da rua, tem como dar desconto? Não tem. Mas então tem que falar com o gerente. Eu vou lá e falo, porque, né? Dou tchau assim. Porque eles Eu gostam de vi jogar. você e Eles eu esqueci o gostam de nome jogar agora. a questão do gerente, pensando que a gente tem medo. Eu vou lá e falo assim, ó, tá. E aí eles dão 10%. Nossa, eu abro o sorriso aqui, ó. Não vamos voltar a falar de esporte, mas é porque eu vi uma outra live sua, na hora que sua amiga entrou na live, com um cabelo maravilhoso, black, assim, quem me lembra o nome, que fugiu agora. Você conversou ontem, eu acho. Aí vocês falando de blusinha de R$ 2, R$ 10. Sim, nossa, eu amo essas coisas. Adoro um brechó, gente. Brechó é vida. É porque eu não encontro muita coisa assim pro meu tamanho, mas tipo assim, nossa, eu adoro. No Rio eu comprava muito short, né? Aí hoje aqui eu já não tenho roupa pra ser moradora de BH, porque o meu figurino todo é verão, primavera, verão. E aí Mas fazendo aqui, mas aqui é frio pra você. no... Mas assim, 19 graus hoje pra mim tá uma temperatura super confortável. Nunca na vida, lá no Rio, você com 19 graus, você, assim, é de aparecer pinguim no meio da rua, sabe? É nevando, você já sai com cachecol e gorro. Exatamente. É verdade, eu sei, porque quando eu vou lá é a mesma situação, assim. Em compensação, em BH, em Minas, eu sinto muito frio. Eu acho que eu sou baiano, assim, acho que minha alma é baiana, sabe? Não, mas eu acho que o que acontece é a sensação térmica, porque se tá marcando 30 graus no termômetro, a sensação pode oscilar até 50, né?
E aí, quando chega a 20, oscila e desce para baixo. Gente, tem. São aquelas imagens de filme que sobe o mormaço assim, né? Sim, tem dias que o sol tá dando cascudo na sombra, não tem como, sabe? Mas quando eu chego no Rio, a primeira coisa que eu sinto saudade, que eu falo assim, pronto, cheguei em casa, é quando eu sinto aquele bafão do ônibus, aquele calorzinho no cangote. Credo. Eu adoro, gente. É muito bom. Mas, enfim, porque eu detesto passar frio e aqui eu me sinto uma anfíbia. Daqui a pouco eu vou adotar um pinguim pra ficar aqui dentro de casa, que parece um iglu, porque a janela acorda suando. Assim, 15 graus, gente. Aqui é 15 graus mesmo, então não E é. ó, só tá quentinho assim, porque na região sul, lá em cima, sul, Uhum, nem é sul, talvez, no Belvedere, próximo do BH Shopping. uhum. Quando não tinha aquele tanto de casa e prédio ali, era mais frio, viu, a região central. Imagino. Porque Ou ainda. seja, nós estamos no calorzinho Belo Horizontino, atualmente. O último centenário, nós estamos no calorzinho Belo Horizontino. Mas onde eu morava no outro endereço, se deixasse a janela aberta, assim, teve um momento que eu falei assim, gente, eu vou viver aquele filme de catástrofe ambiental com vento. Vai passar uma carreta aqui, uma vaca voando uma casa no meio do corredor, porque era um vento gelado. Que, nossa, aqui, graças aos seres celestiais, eu tô coberta por prédio. Então, assim, não bate tanto vento, mas nossa, eu tenho pavor. E o frio não Entendi. estimula a prática esportiva, pelo menos para mim, né? Dá aquela preguicinha, ou você se sente melhor praticando atividade no frio? Eu tô tentando. Depois que aquece, sim, é corrida, né? Mas para sair de casa é impossível. Nossa, vamos lá. Ou agora mesmo, praticar alguma coisa dentro de casa. Sim. 2 meias. Você acorda e pensa assim, meu Deus, cadê o edredom? Vou voltar para ele. Sim, Por favor. pois é. Quando levanta, né? Quando levanta. Exatamente. E aí não estimula, porque o frio ele inibe a vontade, né? Tem gente que Uhum. dizem que prefere malhar no frio. Eu. Né? Só voltando, como eu disse, para a gente ir caminhando para o fim, é o seguinte. Uhum. Só dar um embasamento para chegar no ponto que eu quero te questionar. Da sua realidade lá, você falou, me lembra que o nome, da GEL, isso mesmo? Do GEO, GEO, Ginásio Experimental Olímpico, que poderia ter poderia ter tornado-se, né, política pública, mas foi só uma Sim, experimentação por conta das Olimpíadas, né, que o Rio recebeu. que são os ginásios que praticam vários esportes. Não necessariamente como a gente tem aqui ginásios com uma quadra poliesportiva, né? Não, na verdade são escolas que foram construídas em vilas olímpicas para as crianças. Especificamente para esportes. Exatamente. Então, assim, o ensino fundamental, a criança entra ali na quinta série e sai no nono ano e aí pratica essas atividades todas, entendeu? Então, é por isso que fala ginásio experimental olímpico, né? Antigamente o fundamental era chamado de ginásio. Eu acho que é por isso, não sei. Sim, eu não sou desse tempo não, mas eu já ouvi falar. Você vê no Viva, né, no YouTube. Eu tenho primos que já estudaram no ginásio, tá? Amigos, né? Conhecidos. Amigos, meus pais. Sim, exatamente. Não, mas ainda tem nomes regionais. Mas aí voltando ao seguinte, Belo Horizonte, pelo menos até onde eu conheço, eu acho que eu conheço um pouquinho de Belo Horizonte. Estou há 32 anos percorrendo Belo Horizonte, seja andando, seja correndo, seja de bicicleta, seja de ônibus, seja perdido, né? A melhor maneira de conhecer os lugares é se perdendo neles. Eu tenho, eu tenho que adotar isso. Pelo menos o que eu conheço não tem nada do tipo.
me engano só em um ponto. Algumas escolas particulares têm alguns projetos do tipo. E aí, mas geralmente estão, né, particulares, paga muito mais caro, é dificílimo, de morador de comunidade ou de bairro, ou da classe média mesmo. Algumas pessoas da classe média já não conseguem ter esse acesso. Aqui tem muitos parques públicos mesmo, no estilo parque municipal. Em alguns são muito grandes, inclusive tem centenas de metros. Talvez seria onde este espaço caberia, para não ter que fazer construções. Que foi o caso do Rio. Agora que você falou, eu lembrei alguma coisa, assim, de antes da Olimpíada, assim, que eu lembro que mexeram em muitos lugares, que a ideia era fazer ginásios, que ia ser o legado olímpico, né? E o legado é o esculhambamento do negócio. Mas, enfim. Não, o legado é a corrupção, né? Porque... Não, esse é o legado 2, né? Que o legado tem lá a estrutura, mas a gente não consegue utilizar. Sim. A gente está aqui falando de esporte, você está falando do lugar que você já frequentou, mas que hoje está inutilizável. Não dá nem falar que está subutilizado, porque está inutilizável, é a palavra certa, né? Exatamente. Até porque, você quando está numa quadra, por exemplo, que está faltando um pedaço, você tende, né, a se lesionar, né, pisar naquele buraco, se machucar. Então, às vezes, é um empecilho a prática esportiva com qualidade por conta desses detalhes que são importantes. Sim. Então, ou na maioria das vezes nem vai, né? Não vamos, tá quebrado. Pois é, e aí eu vi uma reportagem que para reformar precisa de cerca de pelo menos 100 milhões, assim. Mas tanto que queriam colocar para as forças, se eu não me engano, para a Marinha administrar, eu não me lembro muito bem, mas era para terceirizar... Acho que é aeronáutica. Eu não me lembro. Mas, tipo assim, gente, aquele espaço, né, o meu sonho seria transformar aquilo em escola ou universidade, aquele legado olímpico. Aquele Maria Lenk, aquelas estruturas, né, que eu não sei o nome todas. Arena Joanesse, que tinha shows, mas, gente, tem show no final de semana, sabe? Tem show 2 vezes na semana. Isso que eu acho um absurdo. Tipo, o Maracanã ou o Mineirão ser usado apenas 2 vezes na semana. E só tem o campo também. Agora o Mineirão ainda tem lá o espaço. Sim, por fora, né? Mas só tem o campo. Exatamente, mas aí não poderiam se usar o espaço, colocar uma proteção em cima do gramado e transformar em várias quadras? E aí, até o que você falou também, na hora que você falou da pista, né? E era público e tal, minha boca salivou aqui. Porque tem 2 pistas público-privada em Belo Horizonte, que é na Academia da Polícia Militar, que é o Clube dos Oficiais, e a da PUC, que foi onde muitos atletas treinaram para as Olimpíadas. E agora concluíram a da UFMG. E aí tem mais uma que é muito menor, mas eu não estou me recordando agora onde. Então, oficialmente, Belo Horizonte tem 3 pistas. Que de fato não é para a gente amador utilizar. Mas também não se sabe como, porque não existe um plano municipal. Como eu mesmo tenho dificuldade de indicar alguém para fazer parte de alguma equipe. Sim. Eu já conversei com algumas mães que falam assim, eu indico para alguém que eu sei que ou tem contato ou tem acesso à Confederação Brasileira, que indiretamente indica para alguém nesse caminho. Inclusive, com a equipe que eu trabalho, a gente trabalha com performance. Mas como a gente já bem disse, para ficar bem claro, não é alto rendimento. É performance. É melhorar tempo em corrida, é emagrecer, é melhorar a sua performance, que é o que a gente está falando desde o começo. Não só da transformação social, que acaba indiretamente acontecendo, mas a performance. Mas quando é o alto rendimento, e aí posso falar muito, muito claro sobre a corrida em Belo Horizonte, e aqui a gente tem espaço para, não só os parques, a gente tem subidas e descidas, a gente tem avenidas maravilhosas, a gente tem os dois estádios,
que eu ainda não entendi por que não fizeram uma pista no Mineirão tal qual do Morumbi. O Maracanã também acho que tiraram, né? A que tinha antigamente, nessa reforma da Copa. Acho que é o campo do Botafogo que ainda ficou com a pista, né? Aquela pista bonita azul, assim. Engenhão. Engenhão, isso. Do Botafogo não, né? Do Estado. Então, assim, porque a gente está falando de muita coisa, a gente falou de transformação, a gente falou de que dá para ganhar dinheiro, né? Ascensão, transformação. Mas aí na hora que vai colocar na prática, existem os espaços, existe possibilidade, porque tem equipe nacional, tem gente que quer, mas não tem o projeto, não tem na prática. Como a gente bem disse, tem comissão, tem lá um plano que é só no papel, que também já passei o olho nele, não é de fato alguma crescente, alguma coisa assim, para chegar daqui 2030, ou que seja mais próximo de 2025, não existe isso ainda, pelo menos ainda, né? Falo ainda porque isso eu carrego isso, né? Não adianta eu falar, eu estou pré-candidato, não vou falar disso. Isto é uma área de atuação. E precisa ser não só de quem trabalha no esporte. Então essa é a questão. Eu estou falando de Belo Horizonte, mas a gente pode pegar cidade por cidade no Brasil e eu acho que a gente não vai encontrar uma. Sim. Das grandes metrópoles, grandes capitais, às cidades mínimas. Inclusive, a gente precisa fazer um recorte que não é só professores e profissionais de educação física que atuam na área do esporte, não, gente. Existe uma gama de profissionais que atuam diretamente. Então, assim, eu, por exemplo, não sou formada nessa área, estou buscando a qualificação enquanto gestora para poder botar uma banca, porque se a gente, né, não se unir, por isso que eu falo da importância de politizar, por isso que eu falo da importância de eleger alguém que vá buscar a nossa pauta. Porque a gente precisa invadir, porque eu já cansei desse discurso de ocupar. Acho que é um discurso muito leve para o radicalismo que a gente precisa. Então a gente precisa invadir a comissão de esportes, solicitar que haja, pelo menos na municipal, um desmembramento, porque não dá para você trabalhar numa comissão só ciência, educação, cultura, esporte, lazer e etc. Não tem como. Então a gente precisa fazer esse movimento. E a gente, enquanto cidadão, cidadã, né, pessoas civis, cobrar. Porque enquanto a gente não cobra, a omissão do outro lado e do nosso vai aumentando e a gente não consegue progredir. Então, lógico que a gente está passando por uma crise pandêmica onde a parte financeira vai contar, a gente não tem dinheiro, não vai ter dinheiro em caixa para poder fazer obras gigantescas, mas a gente pode potencializar o que já tem, como você mesmo falou, né? Criar, né, oportunidades. Então, eu acredito que, assim como o SUS, né, que a União tem as suas obrigações, o Estado tem as suas e os municípios as suas. Eu acho que, pensando nessas eleições agora, a gente tem que pensar no plano municipal de esporte, pensando na categoria de base, ou seja, no esporte educacional e nesses esportes, né? E aí depois no estadual e no federal, por conta das universidades, incentivar o esporte universitário, porque nos Estados Unidos campeões olímpicos saem das universidades. Né? Então, e aí cada esfera tem a sua responsabilidade, entendeu? Focar num determinado âmbito da escola, por exemplo. Então, o Estado patrocinar as questões do esporte educacional no âmbito estadual. E aí já pode pegar os adolescentes, por exemplo. O município poderia investir mais na iniciação esportiva, né? O Estado poderia já pegar
essa galera que já está iniciando, né, sendo profissional, né, já com 12 anos, né, e investir, e o federal, né, dá recursos tanto para que os municípios e os estados possam ter políticas públicas necessárias para a fundamentação do esporte e também investir no esporte universitário, porque é importante. A gente vê nos Estados Unidos, né, que é algo... E você falou bem, né? Já ir caminhando lado a lado com as séries do Sim, ensino exatamente. do educacional. A gente vê nos casos, né, alguns casos de atletas na Europa que largaram as seleções de vôlei para poder ajudar no combate ao coronavírus, porque eram da área da saúde, enfim, né, largaram a sua carreira e foram viver de outra carreira. Por quê? Porque se formaram. Então, assim, no futebol a gente não tem, por exemplo, um hábito dos jogadores se formarem, né? Porque eles já têm a vida ganha. E outros esportes também, né? Então, há uns 4 anos atrás, no máximo, saiu uma reportagem de uma atleta de vôlei que estava se formando. E ela explicando o quanto era difícil, né? E o quanto era importante aquele momento. Porque muitas também, quando conseguem viver somente do esporte, largam os estudos. E eu acredito que seja importante estar colocando os dois lado a lado. Sim. Você fez 2 recortes interessantes. Eu tenho um dado, assim. O futebol é mais popular do país, não tem como a gente brigar com isso, vai ser por muitos anos ainda. Sim. Mas até tinha um estudo de 2018, que na primeira divisão profissional de futebol brasileiro, tínhamos 4, estou tentando lembrar porque, assim, inclusive eu estudei com foi 4 formados em qualquer área, 4 graduados, qualquer área de graduação, tinha 4 jogadores, de mais de 500. Tinham 4 jogadores formados e 3 estudando. Inclusive, eu estou falando porque eu fui colega de um que até mora em BH, eu fui colega dele, ele estuda educação física. Mas de mais de 500, vamos pôr 7, né? 3 estudando, com os 4 tinham 7 que tinha ou buscava alguma formação de ensino superior. Tem também a questão da oportunidade, né? Que a gente está falando do esporte como ascensão social, né? O primeiro momento é só financeiro, né? Mas tem toda essa questão. E o outro ponto que você tocou que é sensacional, tem que ser essa ideia, né? Tem que ser esporte, saúde, educação, e aí que a gente está falando em cultura, tem que estar muito junto, tem que estar sempre caminhando, um dependendo do outro, de aprendizado, de desenvolvimento, porque também, se não der certo, senão parece que a gente está falando isso, né? Se não der certo para ser atleta de alguma coisa, você precisa ser alguma outra coisa, que é o que a gente está chamando aqui de do bem, né? Uhum. Que não vá pro lado negro da força. Que não vá, estou tentando parar de usar termos racistas, mas de vez em quando sai. É assim, se for pro lado negro, né, vai ser um lado maravilhoso. Então, assim, eu Isso. Nada. Porque o lado branco, né? Tá. Não vá pro lado ilegal, para que não vá para coisas ilegais e ilícitas, né? Exatamente. Porque senão parece que a gente também está só batendo na tecla. Tem que ter mais atleta. Tem. Mas não é só isso. Sim. E esse caminho pode ser feito, já utilizando as estruturas que a gente já tem. Estamos aqui em 2 exemplos. Inclusive a gente combinou. Mentira, a gente nem combinou, né, a roupa hoje. Não, pode ser. Tivesse combinado, não dava certo. Exatamente. E aí, só para ir concluindo, você bem disse desde o começo, a gente precisa falar disso. A gente está no momento de utilizar e gostar da ciência, eu acho, de gostar da política, e aí eu acho também. Tomara que isso tudo que a gente está discutindo, pode, não pode, deve, não deve, máscara, não máscara, corpo, não corpo, escolha, opção, preferência. Tomara que isso tudo a gente consiga se desenvolver numa coisa educacional de crescimento, de desenvolvimento, né? Tomara.
Tomara que, acredito que nós dois acreditamos nisso. Mas tomara que seja isso mesmo. Que as pessoas que estão só brigando por políticas se interessem por política, não só por políticas públicas quando me interessa. Porque aí já não é político, já não é um ato político. E, por favor, faça às vezes. Muito obrigado pelo papo. Eu que agradeço, né, pela oportunidade, né, das pessoas que moram em Belo Horizonte, Minas, me conhecer um pouco, né? Vi também algumas pessoas aqui também do Rio. Ontem a minha convidada maravilhosa Ingrid apareceu aqui, botou uma carinha. Fazer essa troca também, né, entre Rio e Belo Horizonte é fundamental para que outras pessoas também conheçam um pouco o seu trabalho, né? Majoritariamente as pessoas que estão nas minhas redes são da Zona Oeste, da periferia, né? Da Zona onde? Da Zona Oeste, da periferia. Oeste. Não é com X, não? Oi? Não é com X, não? Olha, é um charme, né? Não sei se é com X, com S, com dois S, mas é importante porque nós somos quadros que as pessoas precisam acompanhar mais, porque a nossa pauta no campo que a gente atua não é falada, no outro campo é usada para angariar votos. E aí é interessante a gente estar se reunindo, estar se aquilombando para brigar, porque se a gente não botar a nossa cara no sol, na lua, na chuva, no gelo, no fogo, a gente não vai avançar, porque as pessoas já estão acostumadas na sua zona de conforto. Então, quem é, por exemplo, da cultura não vai deixar de brigar pela cultura para poder brigar pelo esporte. Quem tem propriedade, quem vivenciou, quem vivencia, deve, por obrigação, fazer isso, né? Quando tem necessidade de procurar alguém para se somar, né, para o movimento crescer, a gente vai e procura o pessoal da cultura. Inclusive, né, é um povo que eu admiro muito, porque eles sabem, né, desde muito cedo, fazer projetos, ficar de olho em lei de incentivo, Lei de incentivo. editais, sabe? E eu vejo falta isso no nosso povo, que é ligado ao esporte. Eu vejo que precisamos fazer isso. E vendo a live de uma candidata, de uma pré-candidata a prefeita lá em Salvador, ela falou que muitas pessoas a procuravam pedindo oficinas, né, para ensinar a fazer projeto, né, participar de edital, e que a gente traga isso como possibilidade num plano de governo, né, para a gente também formar quem quer aprender, porque esse conhecimento, infelizmente, não está de fácil acesso. E aí, não está disponível, né, por aí. Não está disponível. E é isso, a gente precisa juntar as pessoas que queiram, desmistificar também que é a nossa obrigação o que é política, porque muitas pessoas não gostam de se envolver porque o que elas acreditam que seja política não é. Se tem outro nome, né? Se chama crime, se chama politicagem, não política. E é isso, só agradecer a todas as pessoas e, gente, quem tá aqui, por favor, depois que acabar a live, vá lá me seguir, por favor. Obrigado, obrigado você, todo mundo que acompanhou. Beijo, se cuida. Só treina quando melhorar. Esqueci que tá lesionado, não. Não, mas já tô quase já o Wolverine, já tô me recompondo já. Beleza. Boa noite, até mais. Boa noite, tchau, gente.